Seja muitíssimo bem-vinda a mais uma live Zen aqui no Educar Zen. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquete, eu sou a pessoa responsável aqui pelo Educar Zen, né, pelo método Educar Zen. Eu sou mãe do Francesco, eu sou tia do Miguel, eu sou uma amante da educação, né, trabalho com educação aí há 17 anos, passei por vários contextos de educação e hoje estou aqui falando com você sobre maternidade mindful, né, sobre parentalidade mindful. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje, na nossa live Zen, a gente vai falar sobre os 10 mandamentos da mãe mindful. Na verdade, eu não vou falar sobre todos os 10 hoje, eu vou falar só sobre 3, porque eu quero me aprofundar um pouquinho com vocês nesses mandamentos. E aí, depois a gente vai ter outras lives para falar dos outros 7, tá bom? Então, tô vendo que vocês estão chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deixem aí os seus comentários, as suas perguntas, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a conversar sobre os 10 mandamentos da mãe mindful, né? Lembrando, gente, que quando a gente está numa postura mindful, né, diante da vida, ou seja, uma postura de consciência, de abertura, a gente nunca se dá, né, ou dá para o que quer que seja, respostas prontas, respostas fechadas. Então, esses 10 mandamentos são os 10 mandamentos que eu tenho hoje, né, a percepção que eu tenho hoje desse processo. Mas com certeza, né, essa é uma pergunta aberta na minha vida e provavelmente eu vou atualizar esse vídeo para vocês daqui a um tempo, tá bom? A gente vai atualizar esses conceitos, esses mandamentos da mãe mindful daqui a um tempo. E algo que eu acho que é importante para a gente se nortear aqui é a gente se lembrar que se a gente vai falar da mãe mindful, necessariamente a gente tem que falar também da mãe reativa, né? Eu falo muito sobre essa dualidade da maternidade aqui no Educar Zen, a mãe mindful e a mãe reativa. E não raramente, sabe, as pessoas, né, as mães que me acompanham aqui me mandam mensagem assim: Ana, eu sou a mãe reativa. O que eu faço, né? Eu quero primeiro te acolher, te dizer que você não é a mãe reativa. Você pode estar predominantemente mãe reativa. Mas só o fato de você ter essa percepção, de você ter essa clareza da sua reatividade, já me mostra que tem muito de mãe mindful dentro de você. Aliás, a nossa natureza, ela é mindful, né? A nossa natureza é estarmos despertas, é estarmos conscientes, é estarmos amorosas. Essa é a natureza do ser humano, né? A nossa estrutura neurológica, a maneira como a nossa espécie evoluiu ao longo do tempo, pressupõe tudo isso. Então, eu quero te convidar, né, primeiro a se acolher nesse processo. Eu não quero que você fique triste se você perceber que você não está se adequando ao que eu vou trazer aqui como os mandamentos da mãe mindful, porque nós estamos aqui para aprendermos, né? Eu também estou me construindo nesse processo. E é isso, né? A gente não é mãe mindful, a gente não é mãe reativa, a gente não é uma coisa ou outra. A gente pode estar predominantemente mãe mindful e a gente pode estar predominantemente mãe reativa. E olha só o verbo que eu trouxe, estar, né? Porque se a gente também se percebe, né? Nossa, não, eu tô realmente aqui muito mais próxima do que a Ana disse é a mãe mindful do que a Ana disse é a mãe reativa. Mas se a gente não estiver fazendo essa ginástica, né, de estarmos nos cultivando nessa maternidade mindful o tempo todo, a gente perde, né, isso também. É igual ir na academia, sabe? Quando você tá ali certinha na academia e aí você fica 2 meses sem ir, você perde sua musculatura. Quando a gente tá falando também de uma maternidade mindful ou de uma maternidade reativa, a gente vai pensar sobre esse viés, tá bom? E como que a gente faz, então, né, para poder entender se a gente está mais mãe mindful ou se a gente está mais mãe reativa? Olha só, existe uma pergunta que a gente pode se fazer e que pode nos ajudar a nos situarmos, né? Eu tô mais para mãe reativa nesse momento, eu tô predominantemente mãe reativa ou eu tô predominantemente mãe mindful? E qual que é essa pergunta? A pergunta é: como internamente eu vivo a minha maternidade? A minha maternidade, ela é um sofrimento para mim? Eu me sinto, né, com uma angústia
frequente, eu sinto que eu tô explodindo sempre com os meus filhos, né? Isso acaba se manifestando por meio das minhas explosões. Eu me sinto muito culpada porque eu explodo com meu filho ou porque eu faço algo por mim. Eu sinto ansiedade, eu percebo, né, a minha falta de autocuidado, a minha dificuldade de tomar conta de mim, de fazer o que eu gosto, que me faz os meus olhos brilhar, de cuidar dos meus sonhos, da pessoa que eu sou. Eu tô reproduzindo, né, os padrões da minha infância, inconscientemente ou conscientemente, eu tô reproduzindo as violências que eu sofri quando eu era criança. Eu grito com os meus filhos, eu menosprezo os sentimentos dele, né? Todo esse arcabouço de coisas aí, eu tô sempre tentando controlar tudo. Então, isso tudo, né, digamos assim, traça aí um cenário de sofrimento. E a mãe reativa, né, ela precisa muito do nosso acolhimento. Seja de nós que estamos aqui olhando de fora, seja de quem está realmente vivendo essa maternidade sob esse viés mais reativo. Porque é uma mulher que está em sofrimento. Muitas vezes devido a todo um cenário social muito injusto mesmo, com muitas mulheres, talvez com todas nós, mas com algumas especialmente injusto, quando a gente está falando aí da maternidade, né? E, para além disso, eu entendo que tem um quesito aí que é muito importante, que é a falta de inteligência emocional dessa mulher. Não por culpa dela, não porque ela não tem capacidade de desenvolver inteligência emocional, mas é porque na nossa sociedade realmente, né, faz muito pouco tempo que a gente começou a falar dessas habilidades que a inteligência emocional nos traz, nos proporciona. Então é muito comum, né, até normal, infelizmente, que tantas mulheres estejam vivendo a maternidade, que é algo tão importante na nossa vida, que nos toma tanto tempo, tanta energia, né, e que faz com que a gente esteja entregando para o mundo outros seres humanos, e como serão esses seres humanos no mundo, como serão enquanto cidadãos, né, mas todo esse cenário aí de falta de valorização mesmo, né, da nossa inteligência emocional, a incapacidade dos nossos pais por falta de informação, de acesso à informação, né, de até entender que isso é importante quando a gente era criança, da sociedade como um todo, né, dos educadores, da escola como um todo, tudo isso gera, né, cria aí esse cenário de mães reativas, que são mães sem inteligência emocional. Agora, se você é uma mãe mindful, não é que a maternidade ela é sempre agradável, né? Não é que ela é um campo de rosas brancas, definitivamente não é isso. A maternidade ela traz desafios para todas, mas a mãe mindful ela tem mais capacidade, ela tem mais recursos internos, ela tem mais inteligência emocional para lidar com esses desafios de forma positiva, né? De uma forma que a impulsione. Esses desafios são um propulsor para o seu desenvolvimento pessoal. Ela sabe gerir essas dores, esses desafios que a maternidade ela traz consigo, né, inevitavelmente. Então a mãe mindful ela sabe como se acalmar quando tá tudo muito desafiador, quando ela tá sentindo raiva, quando ela tá sentindo medo, quando, né, enfim, acontece alguma coisa ali no seu relacionamento com o seu filho que desperta suas emoções mais desafiadoras. Ela sabe se autorregular emocionalmente, ela sabe trazer mais leveza, né, na visão, na percepção, ao encarar os problemas. Ela sabe ter mais paciência para poder entender o percurso mesmo, seja do filho, né, do desenvolvimento ali da criança, seja, por exemplo, uma coisa que aconteceu na minha família, que está acontecendo até agora, nesses últimos dias, né, o meu afilhado ficou bem doentinho na semana passada, agora é o meu filho. E o que a mãe mindful ela faz? Ela sabe entender o processo, né, de esperar e de lidar com a dor que, por exemplo, né, um filho, um afilhado, uma criança que você ama doente gera. A mãe mindful, ela sabe aproveitar o agora. Eu gosto muito, né, um dos meus lemas da minha vida que eu tenho aprendido, tá, gente? Não é que eu sou, assim, PhD nisso, não. Mas é algo que eu me proponho a aprender todos os dias, o tempo não dá ré, né? O tempo não dá ré. O tempo não volta atrás. O que já aconteceu na vida do meu filho já aconteceu, né? Vários Francescos já morreram para que outros nascessem. Então a mãe mindful, ela sabe que por mais que aquela situação ali seja muito desafiadora, é um momento único
na vida do seu filho e que a infância ela é muito breve, né? É outra frase que eu falo muito aqui para vocês, a infância é um instante. Então a mãe Mindful, ela sabe que cercada de todos esses desafios, ela pode sim encontrar soluções mais gentis, tanto para ela quanto para o seu filho, e ela sabe, então, viver esse momento presente, seja ele, né, num momento que a criança está muito gripada, que está muito desafiador por diversos motivos, que a criança não está dormindo, enfim, a gente sabe que existem muitos tipos, né, de desafios na maternidade. Então, seja nesse momento, ou seja no momento de realmente se permitir ter prazer na companhia da sua criança, porque muitas de nós, principalmente quando a gente tá nesse modo mãe reativa, a gente não consegue nem ser feliz, nem nos darmos a permissão pra gente ser feliz na maternidade. Então, quem tá me acompanhando aí, me fala se isso que eu tô dizendo tá fazendo sentido, né? Eu tô traçando aqui esses perfis das mães reativas e das mães mindful, lembrando que todas nós somos tanto mães reativas quanto mães mindful, né? Só que a gente vai se perceber predominantemente mãe reativa ou predominantemente mãe mindful. Como é que você se sente? Você acha que na maior parte do tempo você tá mãe reativa ou você tá mãe mindful? É importante você se perceber, né? Você se dar conta disso para você poder se ajudar. Eu tô vendo aqui que a Larissa me mandou uma mensagem, ó. A Larissa falando aqui, ó, quem experimenta educar no amor não volta mais a ser mãe reativa, é verdade, porque a gente, né, encontra uma capacidade de viver essa maternidade tão mais em paz. Porque eu falo o seguinte, Larissa, que a gente se dá 2 trabalhos quando a gente está no modo mãe reativa. O primeiro trabalho é todo o estresse, toda a angústia, por exemplo, na hora que você tá para explodir com seu filho, né? Então é aquela raiva, aquela emoção desagradável se instalando, e mais do que se instalando, porque a gente tem mesmo que deixar as emoções chegarem, sejam elas quais forem, mas é a gente se permitir ser dominada por aquilo. Então isso já é um desconforto enorme. E aí depois tem um segundo desconforto, que é lidar com a culpa, né? As consequências do que a gente fez. Então ser uma mãe mindful vale muito a pena, né? Nath, muito obrigada. A Nath falando aqui, ó, esse ano eu vou entrar em sala e aplicar suas dicas. E aí eu quero que você me conte depois como que foi, tá bom? Bom, então é isso, né, gente? Vamos lá. Somos todas mães reativas e mãe mindful, mas com certeza a gente é predominantemente uma coisa ou outra. E eu tracei aqui, então, os 10 mandamentos, que são as 10 práticas, né, que eu aprendi e aprendo diariamente. Como eu falei, isso não é uma coisa fechada, não é uma resposta pronta. Gabaritei a maternidade, tá aqui pra vocês. Não, quem sou eu, né? Mas é o que a minha experiência como educadora, né, ao longo desses 17 anos trabalhando com educação e como mãe nos últimos tempos também, e também o que eu vejo acontecer com as minhas alunas, como eu tenho me relacionado, os feedbacks que eu recebo delas. Então isso me ajudou a desenvolver esses 10 mandamentos, digamos assim. Hoje eu vou falar de 3 deles pra vocês, tá bom? Aí a Larissa falando que a culpa, né, que deixava ela péssima no fim do dia. É isso que eu falo, né, gente? A gente sofre em dobro quando a gente é mãe reativa, quando a gente tá no modo mãe reativa. Então vamos lá. Eu vou falar 3, tá? Os 3 primeiros hoje. Depois eu vou fazer mais 2 lives falando dos 10 mandamentos pra gente poder falar, né, com um pouquinho mais de profundidade, não ser uma coisa tão superficial, senão eu ia ter que falar muito rapidamente de todos eles. Mas eu já quero adiantar uma coisa, hein? Vale a pena assistir as 3 lives, porque o 10º mandamento, ele é o que vai sustentar os outros 9. No 10º mandamento tá a chave que abre, né, a porta, o segredo, que desvenda o segredo dos outros 9, tá bom? Então, depois eu quero até que vocês escrevam aí, né, o que vocês acham que é esse 10º mandamento. Eu quero ver se alguém vai acertar, tá bom? Vamos começar? O primeiro mandamento da Mãe Mindful, qual que seria, né? Conexão acima de todas as coisas. Vou repetir. Conexão acima de todas as coisas. Que conexão é essa, Ana? É o vínculo, né? A ligação forte que a gente tem com o nosso próprio filho. E aí você vai me perguntar, tá, isso aí todas as mães têm. Todas as mães têm uma conexão muito forte, um vínculo muito forte, uma ligação muito forte com os seus próprios filhos.
né? A gente está ali convivendo diariamente. Muitas, ou talvez a maioria das mães, óbvio que a gente tem mães também por adoção e também é um processo de gestação muito profundo, né? Mas principalmente eu acho que esse discurso ele vem mais, né, fortemente quando o filho é biológico. O filho nasceu dentro de mim, ele é sangue do meu sangue. Claro que eu tenho conexão com o meu filho. Sim, né? Principalmente quando a criança nasce de um filho biológico, né? Principalmente, a gente sabe que existe uma conexão forte, mas essa conexão, para ela se desenvolver e se manter ao longo da vida, ela não depende única e exclusivamente de laços sanguíneos ou de convivência, tá, gente? Se você parar para pensar aí na sua própria vida, talvez se você parar para pensar na sua relação com seus próprios pais, você vai se deparar, né, infelizmente, é o que eu recebo todos os dias, de enxurradas de pessoas que me mandam mensagens aqui todos os dias no meu direct, nos comentários dos meus posts, eu recebo mensagens de pessoas falando das relações adoecidas que têm com seus pais, exatamente porque a conexão não foi estabelecida da forma certa, né? Então, parentesco, convivência não são garantia de conexão. A gente precisa, se a gente quiser ter conexão com as nossas crianças, investir nisso. Ó, o Átila falando aqui. O 10º, acredito que seja cuidar do próprio equilíbrio, saúde física e mental, só assim é possível ter mais energia para doar. Tem alguma coisa parecida com isso daí mesmo, viu, Átila? Mas eu só vou falar exatamente o que é esse 10º na nossa terceira live sobre esse assunto dos 10 mandamentos da Mãe Mindful, tá bom? E aí o Átila, né? Átila só dizendo que eu falo aqui diretamente com as mães, recebo também muitas mensagens de homens falando assim, e pros pais? Gente, eu falo com as mães porque eu sou mulher, então eu sou mãe, né? O meu lugar de fala, é de onde eu consigo e posso falar, são as dores que eu sinto, é o que eu consigo, como ser humano, falar mais do coração, assim, eu tenho esse compromisso comigo de ser muito autêntica no que eu faço, sabe? Mas com certeza, né, eu fico muito feliz e os pais também são muito bem-vindos e é extensivo aos pais também o que a gente fala aqui no Educar Zen, tá bom? Vamos voltar lá ao vínculo, à conexão. Olha só, gente, conexão, né, no processo de educar uma criança está intimamente ligado à confiança. Não está ligado simplesmente à convivência, a estar junto todos os dias, a fazer coisas juntos, a passar muito tempo junto, a nascer da sua barriga. Conexão é sobre amor, né? Só que não aquele amor romantizado, aquele amor idealizado de que é isso, o amor nasceu, né? Quem já pariu aí sabe. Eu vou falar da minha própria experiência. O meu filho não nasceu e eu senti o maior amor do mundo. E eu escuto isso de muitas mães. Muitas vezes a gente precisa de criar a conexão, né? E quando a criança se sente conectada com a gente? O que define, né, o fato de aquela criança estar ou não verdadeiramente conectada aos seus cuidadores principais ou à sua mãe? É a confiança que ela tem naquele cuidador principal, naquela mãe, né? A pergunta que eu tenho para te fazer, então, para você se observar, se perceber aí, se esse primeiro mandamento, né, ele tá realmente sendo movimentado aí no seu relacionamento com o seu filho, o seu filho confia em você? E como que a gente faz para saber se o nosso filho confia na gente? A pergunta é, quando o seu filho erra, ele tem medo de você? Ele tem medo da sua reação? Então, quando ele quebra um copo, quando ele quebra um brinquedo, quando ele tira uma nota baixa, como que é isso? Assim, ele tem medo de você? Ou você é a pessoa para quem ele corre? O seu filho, ele corre de você ou para você quando ele erra? Porque se ele tiver com medo de você, não existe confiança nessa relação, ou é uma confiança que precisa ser desenvolvida muito ainda, né? Então, existem alguns aspectos para a gente perceber aí, para a gente entender como está, qual é o nível de qualidade da nossa conexão com a nossa criança, né? Os adultos da minha geração foram criados, né, em uma perspectiva, a gente foi educado de um modo em que esse sinônimo, né, de respeito era medo.
A gente respeitava os nossos pais, os nossos adultos cuidadores, somente, né, a percepção, a mentalidade daquela época era somente se a gente sentisse medo deles. Não tinha nenhum tipo, né, de cooperatividade envolvido, de conexão nesse sentido aí, ó, da confiança. Né? Faz sentido para vocês? Me contem aqui nos comentários se vocês que estão me acompanhando aqui nessa live Zen também ou foram criados, né, e criadas, ou cresceram, ou viram muitas pessoas da nossa geração, da geração de vocês, talvez você seja um pouco mais velho, um pouco mais jovem do que eu, mas você percebeu, você viu isso acontecer nas gerações, né, na geração da qual você faz parte e das gerações que circundavam a sua? Sinônimo de respeito era medo? Né? E aí, o que acontece? A gente chega, né, a Amanda falando ali que faz muito sentido, porque é um fato, né, infelizmente. E o que acontece, Amanda? Se a gente não olhar para isso, se a gente não questionar isso, se a gente não se propuser a quebrar esse paradigma, a entender como fazer diferente, a gente vai seguir com esses mitos, essas ideias prontas na nossa cabeça, de que conexão é garantida por laços sanguíneos, de que conexão é garantida por convivência, ou de que, né, para ter o respeito do meu filho, eu preciso que ele sinta medo de mim. Tudo isso daí é muito problemático, né? Tô vendo que vocês estão aqui trazendo alguns comentários. A Fê, querida, falando aí, ó, tinha mó medão dos pais dela. A Amanda falando que a mãe só olhava pra ela e já sabia, né? E que tudo isso faz muito sentido. Então, gente, é isso, né? O primeiro mandamento da Mãe Mindful é a conexão, né? A conexão acima de todas as coisas. E conexão não pode coabitar com medo. A gente não tem conexão e medo no mesmo lugar na relação que a gente tem com os nossos filhos. Ou você tem conexão, que significa confiança, ou seu filho está sentindo medo de você. Então, o primeiro aspecto aí para a gente poder se perceber, se observar, entender onde que a gente pode lapidar a nossa reatividade para que a gente se encontre cada vez mais com a Mãe Mindful, que com certeza já tem dentro da gente, é a gente entender isso, né? O meu filho, quando ele erra, ele corre de mim ou ele corre para mim? Essa é uma pergunta muito, muito, muito importante, né? Conexão com o nosso filho, educar bem uma criança no sentido de educar por meio da conexão, né? Não vai acontecer se você achar que você tem que simplesmente seguir dicas no Instagram sobre educação de criança, né? A criança fazendo birro, o que eu faço? Criança que não quer comer, o que eu faço? Aí você pega, corta e cola essas dicas, que tem várias aí que são ótimas, são muito boas. Não estou dizendo que a gente não tenha que dar ouvidos para elas, eu mesma dou várias dicas para vocês, mas se não tiver relacionamento de verdade, relacionamento íntimo, se você não conhece essa criança profundamente, se essa criança não confia em você para ser exatamente quem ela é, para estar vulnerável, para ser imperfeita, para ser emocionalmente instável, como as crianças são, então essas dicas não servem de nada, né? Elas são só uma maneira superficial, básica, de a gente tentar lidar com essas novas gerações, porque a gente já percebeu que não vai adiantar a gente tentar reproduzir a educação que a gente recebeu. Eles estão num mundo novo, né, com desafios novos. E aí, vamos então já para o nosso segundo, né, o nosso segundo mandamento, porque vocês vão ver que esses mandamentos, eles estão todos interconectados, tá bom? Mas antes de eu ir para o segundo, eu vou ler aqui a Larissa, ó. Quando a gente tem medo de algo ou alguém, nós evitamos. Hoje é justamente o que faço com meus pais. Evito me relacionar por medo de me decepcionar com eles. Então, eu sinto muitíssimo, Larissa, muito mesmo. E, ao mesmo tempo que eu sinto muito, eu fico feliz, porque você já escreveu aqui pra mim, nessa live mesmo, que você tá mudando esse jogo, né? De que você tá quebrando esse ciclo de violência e fazendo diferente com as suas crianças. Gente, hoje, sabe, eu tava meditando, assim, e eu pensei em uma frase que eu escrevi há um tempo atrás e que eu fico com medo, sabe, de falar e de soar uma coisa um pouco prepotente ou até superficial da minha parte, mas eu sei que no mais profundo ela faz muito sentido, que é o seguinte: nada é mais revolucionário do que mães emocionalmente inteligentes.
Porque mães e pais também, mas principalmente mães emocionalmente inteligentes, a gente cria, a gente educa, a gente forma adultos, crianças, né, que vão se tornar adultos emocionalmente inteligentes. Essas pessoas, elas vão lidar bem com todo mundo ao seu redor, né? Elas vão lidar bem com as suas frustrações, com os seus problemas, elas vão ser menos viciadas, elas vão ser mais corajosas de irem atrás do que faz sentido para elas, elas vão ter mais compaixão pelos outros, pela natureza, sabe? Elas vão ser mais éticas. Então, isso é que muda o mundo, né? E o que a gente está fazendo, a nossa geração está fazendo, é um negócio muito forte. Porque quando a gente tá, uma outra coisa que eu tenho pensado muito, quando a gente está fazendo todo esse movimento de agradecer aos nossos pais por tudo que eles nos deram, mas olhar com honestidade para o que aconteceu e entender que se a gente quiser, né, que as nossas crianças sejam menos ansiosas, estressadas, traumatizadas e deprimidas do que nós, a gente vai precisar educá-las de uma forma mais respeitosa, né? A gente vai precisar se formar em inteligência emocional, nos capacitarmos em inteligência emocional para podermos capacitá-las, para podermos sermos essa guia segura para elas nesse processo de entenderem as próprias emoções, as próprias mentes. Né? Quando a gente faz tudo isso, vocês já pararam para pensar que a gente não está fazendo só para os nossos filhos, que a gente está fazendo para os nossos netos, bisnetos, que a gente está fazendo para as pessoas que vão habitar, que vão comandar, que vão ser os operários, os professores, os médicos, o presidente do Brasil, né? Os adultos do futuro. Então, assim, é muito poderoso. Por isso que eu falo que, né? A mãe, nada é mais revolucionário do que uma mãe emocionalmente inteligente, porque isso muda o mundo, não é só sobre os nossos filhos. A gente não tá falando aqui sobre os nossos filhos, a gente tá falando aqui sobre um novo mundo, né? Isso é muito assim, isso me inspira ainda mais a estar aqui com vocês e a me trabalhar muito, né? Pra eu poder realmente viver tudo isso que eu digo com muita autenticidade e poder passar isso aqui para mais pessoas, inspirar e ajudar mais famílias. Agora sim, vamos para o nosso segundo mandamento. Vocês estão vendo que eu, às vezes, me empolgo. E o segundo mandamento, gente, desse eu gosto muito, porque é outra coisa que eu trabalho muito em mim mesma, que é honrar a sua própria intuição, né? Quando a gente fala sobre honrar a nossa própria intuição, a gente está falando também sobre toda essa informação que está disponível para a gente hoje em dia, né? A gente está falando também sobre a conexão com as nossas crianças. Quando a gente está falando, né, dessa informação que está disponível e que é maravilhosa, que bom que a gente tem acesso a tudo isso, a gente precisa aprender a filtrar o que a gente lê. A gente precisa aprender, mais que filtrar, a interpretar e ver o que faz sentido para a nossa vida, para a nossa realidade e para os nossos filhos. Eu só consigo fazer isso quando eu estou conectada com a minha criança, né? Quando eu estou realmente me relacionando intimamente com aquela criança e quando aquela criança confia em mim. Senão eu fico só papagaio de pirata, cortando e colando as dicas que eu vejo por aí. Né? Não tem nenhum senso crítico, não tem nenhuma leitura de contexto, eu não consigo entender o que realmente faz sentido para minha família, para minha realidade, para a vida que eu levo. Eu não consigo, eu entro mais facilmente na culpa porque eu fico achando que eu tenho que ser aquela mãe ideal do Instagram, não entendo, eu não consigo nem me perdoar às vezes pela realidade que eu vivo e que às vezes me leva mesmo, né, a situações mais extremas e que eu posso ficar mais suscetível a explodir com o meu filho, por exemplo. Então, se a gente ficar só cortando e colando essas informações todas que são poderosas e importantes, a gente vai só encontrar um outro problema, né? A gente vai pegar um problema e substituir por outro problema. Então, quando a gente está falando aqui de intuição, né, de honrar a sua própria intuição, agora eu não estou falando mais necessariamente da sua conexão com o seu filho. Eu tô falando da sua conexão com você mesma. Você tá conectada com você mesma profundamente também? Você confia em você? Né? Porque a conexão com a nossa criança, ela tem como base esse confiar. Essa atitude de mindfulness do confiar. E aqui, quando a gente tá falando sobre honrar a nossa própria intuição, a gente também tá falando ainda sobre o confiar. Mas assim, é confiar em mim mesma. Eu confio em mim. Eu confio nos meus valores. Eu confio na minha percepção, na minha capacidade de ler. Eu confio nessa conexão que eu tô criando com o meu filho.
Eu confio em quem eu sou, no meu poder pessoal? Eu confio em mim? É essa que é a pergunta que a gente precisa se fazer quando a gente está falando aqui sobre honrar a nossa própria intuição, né? Porque, sim, como eu disse, existem práticas, diretrizes aí que dão certo, que são ótimas, várias dicas maravilhosas no Instagram, os educadores parentais, a educação positiva, isso tudo é lindo, é maravilhoso, é muito potente, mas nada é 100% aplicável à minha vida. E se eu não estiver acessando, né, a minha inteligência interna, a minha sabedoria interna, que é mais do que inteligência, inclusive, eu não vou conseguir realmente ir a fundo no que faz sentido para minha família, sabe? Eu vou ficar aí novamente de papagaio de pirata. A Laísa falando aí com seus ideais, com a sua confiança de ser a melhor mãe para o seu filho, exatamente. E é exatamente por isso, né? Porque a gente tá, muitas vezes, tão desconectadas de nós mesmas, a gente tá aí só repetindo o que a gente vê, o que a gente ouve, o que o outro falou, o que o Instagram tal, o @ tal, que eu não tenho resultado, né? Porque falta realmente quem? Falta um ingrediente muito especial nessa equação que sou eu mesma, né? Então, se você não se conecta com a sua sabedoria interna, você não tá cultivando, lapidando a mãe mindful que existe dentro de você. Ser uma mãe mindful é sobre estar muito conectada com quem você é, né? Com a sua história, com as suas lutas, com os seus sonhos, com quem você se formou, se construiu até esse momento aqui da sua história, sabe? E aí você pode me falar assim, Ana, começou com esse papo de intuição, né? Começou com esse papo meio místico. Não, eu não sou intuitiva, nada a ver, assim, eu nem sei. O que é intuição? Eu não consigo ser intuitiva. Nada a ver isso, não, esse papo é muito místico pra mim. Aí eu vou te falar uma coisa. A intuição, gente, eu até sou uma pessoa que adora misticismo, tá? Vou falar a verdade, não vou negar, não. Mas não é sobre isso. Intuição não é uma coisa mística, não é uma coisa mágica. Ela está aparecendo cada vez mais que é uma coisa mágica porque ela está cada vez mais rara, porque as pessoas estão cada vez menos conectadas com elas mesmas. Mas a intuição é, na verdade, uma característica, um aspecto, uma habilidade do nosso cérebro, né? No nosso córtex pré-frontal, quando ele está muito, essa parte aqui mais inteligente, mais desenvolvida do nosso cérebro, quando ele está muito bem desenvolvido, quando a gente está, né, fazendo a nossa ginástica aqui no nosso córtex pré-frontal direitinho, o que acontece? Ele se torna mais capaz de captar os sinais do ambiente, o que está acontecendo ao meu redor. Ele capta os sinais, né? Ele rastreia os sinais. Isso é a intuição. É a gente conseguir, mesmo que não esteja num nível mais óbvio de consciência, mas a gente consegue captar os sinais ao nosso redor. E aí, além disso, né, dessa capacidade de perceber esses sinais do ambiente, eu consigo também interpretá-los e tomar decisões com base nessa sensibilidade. Então é quando, por exemplo, você percebe que tem alguma coisa ali com seu filho, né? O menino tá tão... Nossa, ele é tão obediente, ele é tão bonzinho, ele é tão... faz tudo tão certinho, mas a sua intuição, ela tá tão conectada que você percebe sinais ali, sabe? É uma palavra, um tom de voz, é um comentário que a professora fez. Você percebe que tem alguma coisa que não tá indo direitinho, assim, que não tá funcionando, que não tá encaixando, né? E aí, porque você tá com essa intuição muito, muito firme, você consegue interpretar e tomar boas decisões em relação àquilo ali, que pode ser, por exemplo, né, uma criança muito boazinha, muito perfeitinha, muito obediente, uma criança muito insegura. Por que ele tá tão inseguro assim? Será que sou eu que estou fazendo alguma coisa no meu relacionamento com essa criança, né, que leva ela a precisar sempre demonstrar, né, que ela não dá problema, que olha só, eu posso ser amada, né, por favor, me ame? Entende como é que a nossa intuição, ela funciona nesse processo? Não é uma coisa mística. Toda e qualquer pessoa que tenha um cérebro é uma pessoa potencialmente muito intuitiva, né? Mas a gente tem que estar cuidando da saúde desse cérebro, a gente tem que estar cuidando da nossa saúde mental, né? As pessoas intuitivas, elas são geralmente pessoas que estão muito conectadas com seus próprios corpos, com
suas próprias emoções, com os seus próprios pensamentos, e que estão também com essa mente, né, com essas emoções saudáveis. Volto a dizer, emoções saudáveis não significa nunca sentir raiva, nunca sentir medo, nunca sentir tristeza, mas sabendo lidar, né? São pessoas emocionalmente inteligentes, digamos assim. Ó, a Tati falou assim: precisei ver a tristeza e insegurança da minha filha de 6 anos para buscar ajuda terapêutica e me conhecer. E por isso que tudo que você tá falando faz muito sentido para mim agora. Fico feliz, Tati. Olha só, né? É a conexão, né? A gente tava falando da conexão. E a conexão com a sua filha, no caso, te proporcionou também desenvolver e se aprofundar na conexão com você mesma. Ou seja, Tati, vejo em você, né, uma mãe se cultivando na mãe mindful, né, se lapidando aí para ser cada vez mais uma mãe mindful. Muito legal, muito grata, viu, Tati, pela sua contribuição. Então, gente, ó, é isso, tá? Intuição é uma habilidade neurológica, não é uma habilidade mística. Como eu falei, né? Ela tá ficando cada vez mais rara, né? Porque a gente tá cada vez menos confiando na gente mesmo, a gente quer cada vez mais respostas no Google. Quantas vezes na minha vida, cada vez menos, graças a Deus, mas eu me lembro, sabe? De, por exemplo, na época que a minha mãe morreu, quando minha mãe faleceu, que eu era bem jovem, assim, eu tinha 23 anos. E bem imatura nesse aspecto da inteligência emocional, né? Assim, bem imatura mesmo. Imatura, uma pessoa imatura. E quantas vezes eu desejei encontrar respostas porque eu estava sentindo no Google. Eu desejei, literalmente, eu pensava nisso, que eu queria escrever no Google e encontrar um link que me falasse, que me explicasse o que eu estava sentindo, sabe? Assim, que me... Então, veja bem como que a gente está sempre buscando respostas do lado de fora. Volto a dizer, é potente, é poderoso demais isso que está acontecendo neste exato momento. Que nós estamos podendo ter informação sobre como educar as nossas crianças, sobre como nos reeducarmos nesse processo de educar as nossas crianças. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Mas se você estiver só buscando respostas prontas em pessoas como eu que estão falando, né, que são profissionais da área, você não está no caminho exatamente que vai te levar para onde você quer ir. Entende? Porque eu entendo que se você está fazendo isso, se você está nesse movimento, é porque você está querendo uma educação mais consciente. Então, a intuição, né, ela fica realmente em um mundo de respostas prontas, um mundo em que a gente quer encontrar no Google as respostas para as nossas questões mais filosóficas, internas, profundas, né? A gente está querendo que um aplicativo, um sistema de busca de respostas nos tragam, né? Nos traga todas as respostas para todas as nossas dores, todas as nossas angústias, que a gente não quer se aprofundar na gente. Aí a intuição fica parecendo que é uma coisa de gente que sabe fazer magia, né? Sendo que, na verdade, não, é uma capacidade de qualquer ser humano. E nós, mães, a gente tem uma potência ainda maior para a gente poder acessar essa intuição. Né? Você deve ter percebido aí, se você gerou na sua barriga, ou se você também gerou fora da barriga, né? Se você adotou uma criança. Eu já vi mães dos dois cenários aí falando sobre isso. O quanto esse processo de, né, estar aí trazendo uma vida para a sua vida é potente para a gente poder nos conectarmos com a nossa intuição. Larissa falou que, ó, eu sempre acreditei na educação positiva, no amor tal, mas toda a minha volta diziam que não iria dar certo. E é desafiador ser uma mãe que educa no amor. E adormeci minha intuição. Mas como é que tá a intuição agora, Larissa? Depois me conta, tá? Sim, o mundo, né? A sociedade, de um modo geral, acha loucura isso que a gente tá fazendo, né? Eu acho loucura, na verdade, a gente continuar educando os seres humanos da forma como a gente foi educado, porque não deu muito certo. Se você olhar aí ao redor, né? Olha as coisas que têm acontecido nesse país, eu acho que não deu muito certo. Eu acho que a gente tá aí com uma geração de pessoas violentas, frustradas, uma geração de pessoas com muitos problemas, com muitas questões, e que ainda estão descontando nos mais frágeis, como as crianças, toda essa toxicidade que a gente traz, né,
com a gente aí devido aos nossos relacionamentos, à base das relações que a gente teve na nossa infância. Então, só segue firme, Larissa, e siga com pessoas, né, como todos nós que estamos aqui agora, buscando pensar em um novo mundo por meio da educação. Né? A Lil que falando que concordo plenamente. Bom, terceiro e último de hoje, tá? Porque depois a gente vai falar mais sobre esses 10 mandamentos da Mãe Mindful, mas como eu falei, né, eu queria realmente poder me aprofundar em cada um deles, em uma live só não ia dar. Então a gente vai agora falar do terceiro, tá bom? Ó, a Larissa está sendo firme nas convicções e acreditando nas intuições, isso mesmo, a Larissa e a Lil, falando que, né, as pessoas acham que deu certo, né, estão cegas pelo ódio, né, e é isso. Vamos ver aí como é que vamos fazer a nossa parte, não é não? Então vamos lá. Terceiro mandamento da Mãe Mindful. Acabei de falar para vocês aqui, né, o quanto que a gente precisa da conexão. Eu coloquei aí como os 2 primeiros mandamentos, né, exatamente a conexão. Primeiro a conexão com a criança, a conexão acima de todas as coisas. Depois honrar a sua própria intuição, que é a conexão com você mesma. Porque isso precisa vir antes do terceiro mandamento, que também é muito importante. Mas, ó, a conexão com a nossa criança e a conexão com nós mesmas, ela vem antes. Ela vem acima de todas as coisas. Tá bom? Mas agora a gente vai falar do terceiro mandamento, que também é muito importante e que nos liberta, que traz muita liberdade. Gente, eu tô falando aqui muito das frases, assim, que eu gosto muito de escrever, né? Eu ainda vou publicar livros, me aguardem. Enfim, é uma das habilidades que eu gosto de cultivar, assim, é a minha habilidade de escrever, a minha expressão por meio da escrita. E tem uma outra frase, né, que eu gosto muito de trazer para os meus textos, para as minhas reflexões, que é a seguinte: a verdade liberta. Mesmo que essa verdade ela seja dolorosa, nada é mais libertador do que a verdade. Uma vez que você entra em contato com a verdade, que você se incorpora daquela verdade ali, você se liberta. E aí, o terceiro mandamento, então, é ter conhecimento sobre como se desenvolvem as crianças. O terceiro mandamento da Mãe Mindful é ter conhecimento sobre como se desenvolvem as crianças. Por que eu tô falando isso? Vou trazer aqui um cenário, né, de algo que acontece com muita frequência, que até hoje eu escuto muito, 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 né? Por exemplo, uma criança de 4 anos que às vezes está fazendo, não sei, ela tá tendo um acesso de birra. E aí os pais, os avós, os professores, as pessoas ao redor, os tios, o que as pessoas começam a dizer? Que aquela criança tá desafiando, ela tá te desafiando. Ela tá querendo te levar ao seu limite. E esse tipo de crença faz com que a gente se desconecte da criança, quando a gente assume isso, né? Eu me desconecto daquela criança, porque eu entro em embate. Eu tô num lado oposto, ela tá me desafiando. Né? Se ela tá me desafiando, então ela vai ver só uma coisa. Não é assim? Então eu me desconecto. Né? Eu vou entrar num embate para poder mostrar quem manda aqui. A gente dá lugar, quando a gente não tem conhecimento sobre como as crianças se desenvolvem, ao autoritarismo. Porque a gente entende que as crianças estão fazendo coisas que crianças fazem porque elas estão fazendo alguma coisa contra nós. Né? Que elas estão se opondo a nós. Quando não é. Então, o que acontece? Quando a gente tem conhecimento sobre como se desenvolvem as crianças, eu entendo que uma criança de 4 anos, por exemplo, ela é neurologicamente incapaz de me manipular. O cérebro dela não está desenvolvido, não tem como, não pode me manipular, porque simplesmente não tem como. É um córtex pré-frontal imaturo. Tá até pronta a estrutura do cérebro, mas não tem ainda sinapse o suficiente para poder ter essa habilidade que é de uma grande perspicácia de manipular
É uma coisa que se desenvolve, ó, muito tempo depois. Mas quando a gente não tem conhecimento de como se desenvolvem as crianças, a gente compra esse tipo de coisa, porque essas coisas acontecem, né? A criança fazendo birra, acontece, é desafiador, é cansativo. Aí a gente assume isso e aí a gente entra em embate com a criança. Você quer ver um outro exemplo? Antes de ver o exemplo, a Larissa aqui, ó, justamente isso. Eu sou a mãe, poxa, ele precisa me respeitar, preciso me impor. Eu acho que você já foi, talvez, né, Larissa, pelo que você tá contando. Sim, é isso mesmo, né? Assim, a gente entra num processo de luta ali com aquela criança. A gente se coloca em lugares opostos. A gente começa a agir de uma forma extremamente, o quê? Reativa, né? A mãe reativa é a mãe desinformada, geralmente. Porque ela não sabe, né, que a criança que tá fazendo aquilo, por mais que aquilo me desafie, que, nossa senhora, eu tenho que, né, tomar um ar, que eu tenho que tomar, peraí, me fugiu a palavra, mas que eu tenho que usar as minhas ferramentas, os meus recursos de inteligência emocional para lidar com aquilo, né? Eu me desconecto disso, sim. A mãe mindful, ela sabe fazer isso, mas a mãe reativa, ela não sabe, porque ela acha que aquilo é uma coisa pessoal contra ela, e tem um monte de gente ao redor falando que é mesmo, viu? Essa criança vai ver. Nossa senhora, daqui com 8 anos tá te dando um tapa na cara. Eu já ouvi coisas assim, gente. Nossa senhora, meu Deus. É muita falta de conhecimento de como se desenvolvem as crianças, realmente. Então, a mãe mindful, se ela não está entendendo como funciona o desenvolvimento de uma criança, ela muito facilmente vai entrar nesse tipo ela vai comprar esse tipo de ideia. Esse tipo de ideia vai desconectá-la da intuição dela, porque intuitivamente a gente sabe como se desenvolvem as crianças. Mas tem tanta mentira, são tantas as maneiras, né, que a sociedade nos traz pra gente subestimar, pra gente subjugar, pra gente diminuir, pra gente maltratar as crianças, que a gente se desconecta daquilo que eu tô sentindo como mãe, que quase sempre, se eu tô realmente conectada à minha intuição, eu sinto uma vontade, um desejo de acolher, pra poder entrar num embate com aquela criança. E aí, obviamente, que, né, eu também vou ficar desconectada daquela criança lá no número 1, né, do mandamento do número 1 que eu falei. Você quer ver um outro exemplo? Antes de ver esse outro exemplo, deixa eu ver só os comentários aqui, ó. A Larissa falando que o povo fala isso, né? Daqui a um tempo tá te batendo. E aqui a Tati, ó. Hoje vejo tanto que as crianças estão clamando por ajuda. Nosso comportamento tóxico fere, intoxica a criança até fisicamente. A minha só ficava doente de tanto estresse. Nossa, gente, olha que importante isso que a Tati falou. E essa clareza que ela teve, essa lucidez, né, essa capacidade realmente de ter coragem de encarar isso. Minha filha só vivia doente de tanto estresse. Uma criança que está sempre estressada, que está sempre, né, com medo do seu adulto de referência, que devia ser quem a protege. Estresse diminui a imunidade. Aí aquela criança adoece mais. Vocês estão entendendo? Assim, tanto que é grave, tanto que é sério. Ó, a senhora Personalizados falou assim, nossa, já escutei muito isso, raiva da ignorância, porque essa pessoa que não tem conhecimento fica enchendo o saco. Exatamente, é isso, né? E aí, às vezes, a gente tá também com paciência, né? Quando a gente começa a entender tudo isso, às vezes a gente tem mais intimidade com a pessoa, tem mais paciência naquele momento, porque, né, eu já tenho que lidar com a minha emoção, com a emoção da minha criança, ainda tenho que educar o outro adulto lá, explicar como é que é. Nem sempre a gente tá também tão disponível para isso, né? Mas sempre que a gente puder, que a gente encontrar uma abertura dessas pessoas que estão reproduzindo essas falácias, eu sinto que também é importante a gente fazer esse papel de conscientizar outras pessoas, né? Aqui, ó, a senhora Personalizados. Eu tive uma briga feia com meus pais por isso, pensamento antigo sobre as crianças. Queriam que eu fosse autoritária e quando eu retirei do local, e aí eles ficam chateados. Dentro do possível, né, é isso, assim, dentro do possível a gente precisa, ou a gente pode, se a gente quiser, né, se for uma escolha nossa, conscientizar, ajudar essas outras pessoas a abrirem as suas mentes também, mas eu sei que às vezes é desafiador porque a gente tá gerindo ali, né, às vezes o estresse do nosso filho, a birra e não sei o que, e as nossas próprias emoções nesse processo. Bom, vocês querem ver uma coisa que essa percepção extremamente desatualizada do desenvolvimento infantil, um clássico, tá? Bebê, criança pequena,
Eu mesma escutei muitas vezes. Me contam se vocês também escutaram. Olha esse daí, vê se não é um clássico. Tira esse bebê do colo, tá? Tira esse bebê do colo que ele vai ficar mimado, você vai ver. Não vai querer mais, nunca mais andar, vai querer ficar só no seu colo. Tira esse neném do colo. Vocês já ouviram isso? Esse é um clássico, né? Acontece muito, 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 muito. E aí esse comentário típico, né? Ele muitas vezes deixa a gente confusa, principalmente quando a gente tá ali nos primeiros momentos como mães e a gente tá aprendendo a maternar, a gente tá aprendendo a se relacionar com aquela criança, principalmente quando é o primeiro filho, né? E o que eu faço agora? Porque eu não quero que essa criança fique mimada, né? Se essas outras pessoas estão falando isso, tem tanta gente falando isso na minha cabeça, o que eu faço? E aí o seu coração, o seu corpo, tá falando assim, dê colo. Seu corpo, ele também sente essa necessidade de estar próximo àquela criança. Mas, né, e o seu corpo, o seu coração, essa sua sabedoria interna, que é a sua intuição, tá te dizendo isso. Mas como você tá desatualizada em relação às informações sobre como se desenvolvem as crianças, muitas vezes você vai e faz o quê? Não pode ficar no colo mesmo não, vou deixar aqui chorando. Tem que aprender a lidar com a frustração. Então, vou deixar chorar, porque a vida é assim, a vida é difícil. Essa criança, ela tem que se frustrar e vai ser o melhor para ela. Ela vai aprender a lidar com a frustração dela aqui, chorando sozinha. Faz sentido, gente? Vocês já ouviram, ou viveram, ou ouviram situações como essa? Porque isso daí também acontece muito, né? Acontece com muita frequência coisas desse tipo. Me contem aqui se vocês já ouviram cenas, né? Se vocês já presenciaram, já viveram cenas parecidas com essa daqui que eu acabei de descrever. Aí você vai e silencia a sua própria intuição, o seu próprio corpo, a sua própria sabedoria interna te dizendo, acolhe seu filho. Né? Você silencia simplesmente porque você está ouvindo aí reproduções sem eira nem beira de como se desenvolvem as crianças. Que um bebê, né, de 5 meses de idade vai te manipular, vai querer o seu colo sempre, se você acolher ele ali, ficar dando colo, porque ele quer ficar com você. E aí, se a gente tá sabendo como se desenvolvem as crianças, a gente fica tranquila de lidar com a nossa própria intuição, de acolher o que a gente quer, o que a gente tá percebendo que faz sentido. Vocês sabem por quê? Porque a gente entende, né, que um bebê, ele precisa de colo. O colo, o contato físico, faz com que aquele bebê se sinta mais seguro. Segurança é a base para o desenvolvimento de um cérebro saudável, para um bom desenvolvimento de uma criança. Contato físico libera ocitocina, né? Ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio da conexão. Então, o contato físico só faz bem para a mãe e para o bebê. Se a gente sabe disso, se a gente conhece o desenvolvimento, né, de uma criança, a gente não precisa ser nenhum especialista, não tô falando isso, tá? Mas se a gente conhece basicamente como se desenvolve uma criança, né, principalmente nesse aspecto aí neuroemocional, a gente, então, se permite ouvir a nossa intuição, né? Então, assim, basicamente quando eu tô com a informação atualizada, eu tô conectada comigo mesma e eu tô conectado com o meu filho, vocês percebem como que a gente vai criando um fio de quem é a mãe mindful? Né? Essa mãe que tá muito inteira no seu maternar. Que óbvio que ela vai ser afetada pelas coisas ao seu redor, pelas pessoas falando, pelos palpites. A gente não somos humanas, isso pode sim nos afetar. Algumas vezes as outras pessoas, inclusive, têm razão e a gente pode parar e ouvir. Mas esses 3 primeiros mandamentos aqui, né, que eu trouxe hoje, é muito sobre esse lugar de a gente poder abrir esse processo do maternar mindful por meio da conexão com a gente, com a nossa criança, baseada também em ciência, né? Baseada também em informação de qualidade. Agora deixa eu só ouvir vocês ler aqui o que vocês escreveram, ó. A senhora personalizadas. Nossa, verdade. Sorte que eu já tinha estudado sobre os novos estudos e o quão era importante. Meus filhos têm 7 anos e 2 anos e até hoje acolhemos com colo, fazemos cama compartilhada. Muito bom, mas assim, não é verdade que isso acontece?
A Fê, ó, ouvi muito isso. Se não fosse ter me preparado no sentido do meu coração, talvez deixaria de dar colo, sim. Muitas mães deixam de dar colo, né, gente? Muitas. Ó, a senhora personalizados de novo. E por dar colo, acolher e até compartilhar como nos momentos que eles necessitam, existe uma calmaria e segurança. Vemos muitas diferenças diante de algumas outras crianças, é visível. Gente, assim, amor não mima, né? Amor é a base. A nossa sociedade, ela só existe, a espécie humana só evoluiu porque teve conexão, porque teve afeto, porque teve amor. Porque se a gente deixasse, né, os nossos filhotes dormirem longe da gente na natureza, por que nós somos os únicos, né? Você acha que o macaco ele cria um quartinho pro filho dele, decora o quartinho, deixa o filho lá dormir separado, né, longe dele, para não atrapalhar? Não, o macaco não coloca o filho para dormir na outra árvore, não. Né? Os animais, os outros mamíferos dormem junto com seus filhotes. Existe um monte de motivo para ser assim. É óbvio que a gente não é o macaco, que a gente não é o rinoceronte, que a gente não é o cachorro. Óbvio que a gente está em um outro contexto de sociedade. Mas existe um ingrediente aí do nosso próprio corpo, né, da célula, que é muito potente. Né? Quando o genoma humano foi decodificado, foi verificado, na verdade, que a gente compartilha com, por exemplo, uma girafa, agora eu não vou saber exatamente o número, tá? Mas é algo ali acima de 93% de equivalência dos nossos genes. Então, existe um porquê, né? A gente viu aí durante a pandemia como é que foi difícil ficar sem ver as pessoas, dar abraço, olhando nos olhos, sentir o contato físico. Então, imagina para um bebê que acabou de nascer, que estava lá em contato, né, na barriga da mãe, assim, ó, ele era só contato com a mãe. Então, quando a gente não tá olhando, né, quando a gente não tá atualizado em relação ao que é o desenvolvimento de uma criança, a gente cai, né, nesse tipo de armadilha aí que as pessoas que estão falando também não estão falando por mal na maioria das vezes, né, definitivamente não, é só realmente uma crença equivocada e que nos leva a nos desconectarmos das nossas crianças e de nós mesmas, da nossa sabedoria interna. E aí não tem como a gente estar numa postura de mãe mindful se a gente não tem essa clareza desse processo, sabe? Ó, a Fê, queridíssima, falando aqui, ó. Ela respondeu pra senhora personalizados, né, menina? Aqui faço também com as crianças e a galera fala assim, vai ficar tudo marmanjo dormindo com você. Mas se crescerem e quiserem continuar dormindo comigo, qual o problema, né? Também penso nisso. Aqui também a gente faz cama compartilhado. E eu falei pra vocês, né, que eu perdi a minha mãe, eu tinha 23 anos, e aí eu dormia no meu quarto, na minha cama, quando ela faleceu. Mas eu me lembro que eu tinha um prazer enorme de vez em quando ir dormir com a minha mãe na cama dela. Era maravilhoso. Qual que é o problema, né, gente? Qual que é o problema do afeto? Qual que é o problema que as pessoas têm com o afeto? A Fá falando assim, ó, meu filho tem 2 anos e 6 meses e ainda amamento ele. Porém, sou muito atacada por isso. As pessoas dizem que meu filho é viciado em colo e blá, blá, blá. Mas como você disse, minha intuição ainda é abraçar, dar colo. Muito bem, Fá, isso aí. Senhora personalizados, Fê, respondendo pra Fê aqui, ó, mas são as melhores crianças quando estamos diante da outra, vemos o resultado de acolher em casa. É isso, meu povo. Trouxe pra vocês aqui, ó, os 3 primeiros mandamentos. Como eu disse, gente, quando eu falo mandamentos, assim, é só pra poder, né, chamar sua atenção, pra você vir pra essa live. Porque não são mandamentos, né, são parte da minha experiência, do que eu tenho estudado nos últimos anos, na minha vida aí, vivendo a vida por meio do mindfulness, do que eu aprendo e ensino com as minhas alunas e para as minhas alunas. E com certeza tudo isso vai ser sempre revisado, porque só não aprende quem já morreu, e eu tô muito viva, pretendo viver muitos anos ainda. Então, eu trouxe aqui para vocês esses 3 primeiros desses 10 mandamentos, né, que são 10 diretrizes, 10 passos que a gente pode dar nesse caminhar aí pra gente ser mães cada vez mais mindful, tá? Na nossa próxima live, quinta-feira, eu vou falar mais alguns, não sei se mais 3 ou mais 4, e depois a gente vai ter uma terceira live, tá? Vão ser 3 lives, então, pra gente falar desses mandamentos, né, dos 10 mandamentos da mãe mindful. Se você achou que esse conteúdo foi relevante, compartilhe com outras mães, por favor. Depois deixe nos comentários, eu vou salvar essa live, deixa lá nos comentários o que você
Quais desses mandamentos aqui para você, né, já é ainda um desafio? O que fez sentido para você nessa live? O que você discorda? Eu quero te ouvir, tá bom? Fico feliz, Larissa, que você tenha gostado. Muito grata pela sua participação, pela participação de todas vocês que ficaram aqui comentando, que me acompanharam aqui. Eu agradeço de coração, né? Como eu falei, a gente está se fortalecendo. A Rafa falando aqui, ó, dicas de leitura para o seu terceiro mandamento. Ó, um livro que me vem à mente aqui agora, Rafa, tem vários, né, que são maravilhosos, mas tem um que é muito sobre isso, sobre a paternidade e a maternidade mindful, que eu considero que é a Bíblia nesse quesito, nesse assunto, tá? Vou falar de dois aqui que eu gosto muito. O primeiro é o Nossos Filhos, Nossos Mestres, do professor Jon Kabat-Zinn e da sua esposa, Mila Kabat-Zinn, tá? Que é muito lindo, muito inspirador, muito profundo, e é sobre educar crianças por meio do mindfulness. E o segundo é de um monge que faleceu recentemente, que também é um grande professor, né? Foi um grande professor de mindfulness, uma presença incrivelmente maravilhosa nesse mundo. E ele tinha, né? Ele, na verdade, dirigia, era um dos responsáveis por uma vila, uma ecovila na França, né, que chama Plum Village, que é o Thich Nhat Hanh. E ele escreveu um livro que se chama Planting Seeds, Plantando Sementes, que também é sobre educação de crianças por meio do mindfulness. Mas esse livro, infelizmente, eu acho que não tem em português, tá? Seria em inglês. Vamos ver, tomara que tenha uma tradução pra gente em breve também. A Fê falando que vai estar na próxima turma do mês, hein? Uhul, Fê! Eu vou ficar muito honrada com a sua presença. Vai ser muito lindo. A Van falando aqui, ó. Hoje explodi, estou péssima, mas não vou me culpar e correr atrás do prejuízo para não continuar insistindo no erro. Se acolha, viu, Van? Traga autocompaixão. Trate a você mesma como você trataria a uma amiga que explodiu com um filho. Não seja a sua inimiga nesse momento. E siga com a gente aqui para poder cada vez mais explodir menos. Tati falando obrigada por existir e salvar as nossas crianças. Tati, não. Eu que te agradeço por essas palavras, mas a gente tá só aqui juntas mesmo, construindo uma nova maneira de nos relacionarmos com as nossas crianças, eu com vocês, vocês comigo. Gente, muito grata, tá? A gente se vê, então, na quinta-feira. Eu vou colocar lá nos meus stories depois o horário que vai ser a live. Não tenho definido ainda, porque eu tô aqui num momento de entender a minha rotina com criança, companheiro, todo mundo doente em casa. Mas aí eu conto pra vocês na quinta-feira qual que vai ser o horário, tá? De manhã cedinho eu coloco lá pra vocês, nos meus stories. Mas é isso, muito grata. Como eu falei, compartilhem esse conteúdo para que a gente possa cada vez mais, né, expandir essa perspectiva de cuidar da gente, sabe? Foi o que eu falei com a Van aqui agora, de nos tratarmos bem e por meio disso, tratar bem também as nossas crianças e assim a gente vai transformando esse mundo. Muito grata, um grande abraço, beijo, estou sempre no direct, tento responder todo mundo que me manda mensagem lá, tá bom? Um abraço, gente. Obrigada.